Olá galera, estamos aqui gravando uma aula de introdução, né, à química, para vocês que não tiveram condições de acessar na aula ao vivo, tá? Eu posso estar lá no canal da escola. Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, o que a química estuda? Na verdade, a química estuda a matéria, né? Matéria, que é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, que tem massa e volume, né? Que tem dimensão. Então, tudo que eu imaginar no universo é matéria, tirando energia, ok? Então, tudo que existe é matéria, com exceção a energia. E essa matéria, além da química estudar a matéria, ela estuda a transformação que essa matéria sofre e a energia envolvida nessa matéria, tá? Essa energia envolvida nessa transformação. Então, para que essa matéria se transforme, ela precisa de uma certa energia, e essa energia vai fazer toda a transformação, todo o processo de mudança, de quebras de ligações e formações de ligações novas, para obter novos tipos de matéria. Então, a gente tem dois tipos de transformações. Nesse caso, a química se propõe a entender essas propriedades, a constituição dessa matéria e as transformações em si, né? Então, como estava falando, então tem essa pirâmide aqui para a gente poder entender a propriedade da matéria, que vai garantir, né, a especificidade de cada matéria, a constituição de que essa matéria é feita e as transformações, como ela ocorre, né? Está relacionada com substâncias e matéria, que para a gente agora, nesse momento, a gente pode considerar como sinônimos. Né? Então, assim, se eu fosse pensar qual seria a constituição da matéria, pensando ali naquele triângulo ali dos PCM, a matéria ela é constituída por pequenas partículas, né, que são chamadas de átomos. Então, se pensava muitos anos atrás, na época dos gregos, dos filósofos, que a matéria ela é constituída por átomos, que seria a menor partícula. Hoje sabemos que não é a menor partícula, mas para esse momento nos ajuda a entender que a menor partícula da matéria seria o átomo. Então, tudo é constituído por átomos e representado por elementos. Então, né, todo mundo conhece a tabela periódica, já ouviu alguma vez a tabela periódica, ainda mais que vocês vêm do 9º ano, né? Então, lá na tabela periódica estão todos os átomos, todos os elementos presentes no universo, né? Pensando no corpo humano, então, por exemplo, tem a proporção de cada átomo desses elementos no corpo humano aqui: ferro, zinco, cobalto, magnésio, né? Seria essa a proporção dos átomos da constituição de um ser humano. E aí a gente faz a reflexão para os outros tipos de matéria, para os outros tipos de substâncias ou objetos que a gente tem no universo. Um ser humano, ele sofre bastante transformação a partir, né, da fecundação, que vem do espermatozoide, do óvulo, e a partir disso vira intensas reações químicas para fazer com que essa matéria se transforme em células, em
na verdade, né, formar mais células, formar tecido, órgãos e até se tornar um ser humano. Então isso ocorre várias transformações. Então o ser humano é um exemplo bastante perceptível para a gente de transformações químicas. Não é isso? Então, como eu estava falando do átomo lá dos gregos, né? Então, o tijolinho da matéria foi determinado por Demócrito e seu discípulo Leucipo há 450 anos antes de Cristo, né? Muitos anos atrás, eles falaram que a matéria é constituída por partículas cada vez menores até chegar ao limite que seria o átomo, né? Então, eles foram que introduziram o termo átomo para a constituição da matéria. Então, seria a menor partícula. Então, tudo que existe é formado por átomo, independente do elemento, certo? Então, na mesma época que Leucipo e Demócrito determinaram que a matéria é constituída por átomos, outro filósofo bastante expressivo, como Aristóteles, determinou que a matéria era formada por 4 elementos fundamentais, né? Então, os antagônicos: ar, terra, fogo e água. Então, são esses antagônicos que sem eles não poderia existir a matéria. A gente sabe que hoje a definição de elementos em química é totalmente diferente que Aristóteles diz. A gente sabe que a água não é um elemento, a água é uma substância, terra é uma substância, e fogo nem matéria é energia, né? Como a gente já disse. Posteriormente iremos discutir mais essas definições de substâncias e elemento. Então, as transformações podem ocorrer de 2 formas. Então, pode ser chamada de fenômeno físico ou químicos. Qual a diferença desses fenômenos? É que as transformações físicas ocorrem com a matéria os fenômenos físicos não alteram a identidade, ou seja, você não tem mudança, você não tem novo tipo de matéria se formando. Agora, os fenômenos químicos, ele ocorre e vai te dar algo novo. Então, vai se obter novos tipos de matéria, novas substâncias. Então, essa é a grande diferença. Então, por exemplo, transformações físicas está relacionado com mudança de estados físicos, como líquido para sólido, sólido, gasoso. Aí, quando eu falo isso, eu estendo. Matéria é tudo, então tudo ocupa esses 3 estados físicos. Até o álcool, o ferro. Tem ferro líquido, tem ferro gasoso, né? Metal, melhor dizendo. Os metais você pode encontrar eles tanto no estado líquido, sólido ou gasoso. Então, essa mudança de estado físico vale para tudo. Então, o nome já diz, fenômeno físico, só que quando muda de estado físico não altera a identidade da matéria. Você ainda continua sendo o mesmo tipo de matéria, a mesma substância. Lá na química não, quando ocorre a transformação, você obtém substâncias novas, né? Então, veja aqui, a água líquida se transformando em gelo. Então, ocorreu uma transformação física. Se eu pegar essa mesma água que é representada por esfera, né, partículas pequenas de átomos, que seria uma água, e eu transformasse ela em peróxido de hidrogênio, que é isso aqui, tá vendo? Isso é diferente disso. Então, isso é uma transformação química. Vamos ver mais detalhes dessas transformações. Então, as transformações físicas, não há mudança na composição da matéria, na identidade, né, na estrutura, não há quebra de ligações
e formações de ligações novas. Agora, ocorre através das mudanças de estados físicos, como a gente já disse. Né? Então, ocorre essas transformações, evaporação, sublimação, solidificação para mudança de estado físico, né? Coisa que a gente já viu lá no nono ano. É diferente para a transformação química. Na transformação química envolve mudança na identidade, ou seja, queima de papel, apodrecimento de alimento, né, ferrugem dos metais, né, na alimentação se observa que o alimento cru é diferente de um alimento cozido, ou seja, se alterou a identidade. Então isso é uma evidência de reação, transformação química. Então o grande barato das transformações químicas é isso, é que você obtém algo novo, uma transformação na alma, na identidade, né? Por exemplo, os fenômenos químicos, ele te dá uma evidência. Então, por exemplo, toda vez que mudar de cor, quando você misturar tipos de matérias, né? Mudar de cor, por exemplo, você tem algo incolor e algo amarelo, você mistura os dois e fica verde. Então aquilo é uma evidência de reação química. Você tem algo incolores, mistura, transforma em amarelo, isso é uma evidência de reação química. Então sempre que você misturar algo e mudar de cor, você vai ter uma reação química. Outra evidência de uma reação química é a efervescência, liberação de gás, né? Produção de gás. Se misturou dois líquidos e aparece um gás, você obteve algo novo. Então isso é uma evidência de reação química. Você coloca dois líquidos, aparece um sólido, aquele sólido é algo novo. Então quando você entendeu? Então a formação de um sólido, ou até mesmo você pegar um sólido e um líquido e aparecer um outro líquido de cor diferente, isso é uma evidência de reação química. Luminosidade é aparecimento de chama, né? Chama, você pega lá glicerina e coloca no amido, e aquilo vai começar a pegar fogo. Então é uma evidência de que está ocorrendo uma reação química ali, certo? Então, o bom dos fenômenos químicos é que ele te mostra que está ocorrendo. O físico não. O físico, na maioria das vezes, não. Então, falando de equação química, que nesse caso a equação química é a representação da reação química, ou seja, a parte escrita, a parte, né, vamos dizer assim, a teórica. Então, quando eu coloco lá glicerina mais amido e começa a pegar fogo, aquilo é uma reação química. Quando eu venho aqui para o papel, né, e começo a escrever, quando eu começo a escrever esse fenômeno, isso aí eu vou chamar de equação química. Né? Então, as equações químicas se utilizam de fórmulas, de símbolo, que é uma nova forma de escrita para vocês. Então, assim, é uma escrita da química, as equações químicas. Como uma equação matemática, né? Você tem aqui a fórmula, né, o símbolo, as fórmulas, o símbolo. Nesse caso aqui, a água é uma fórmula, não é um símbolo, ok? O símbolo se trata de elemento, a parte unitária. Acho que eu coloquei um slide para dizer. Esse número que aparece embaixo da fórmula, ele é o índice atômico, quer dizer que tem 2 hidrogênio. E aqui não tem nada, é um oxigênio, certo? O átomo de hidrogênio, nesse caso, para os átomos de hidrogênio. Aqui uma equação mais plausível, né? Então, numa reação química, sempre do lado esquerdo vai ser chamado de reagentes,
você tem essa setinha que indica transformação e do lado direito você vai ter o produto, certo? Lembrando das leis ponderais, o número total de átomos dos reagentes tem que ser o número total dos átomos do produto. Exemplo. Na formação aqui da molécula de água, eu utilizei duas moléculas de hidrogênio, gás de hidrogênio. Isso aqui é chamado de coeficiente estequiométrico. Esse número eu posso alterar, esse índice atômico eu não posso, né? Eu tenho uma molécula de oxigênio, né? Então são 2 átomos de hidrogênio, índice atômico, tá vendo? 2 vezes 1, 2. Aqui eu tenho 4 átomos de hidrogênio, que eu multiplico 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio, certo? E a formação de 2 moléculas de água. Então, seria 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, certo? Então, numa equação química a gente tem que fazer essas leituras, né? Então, se eu pegar lá dois gases, gás de hidrogênio e gás de oxigênio, mistura os dois, vai formar a água, né? Alterando as propriedades. Em relação à conservação das massas, a lei de Lavoisier, que é o pai da química, né? Então, pensa bem aqui. A conservação das massas é o seguinte: em uma reação química, é aquilo que a gente está falando, a conservação das massas, não posso nem criar, nem destruir. Então, lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Está dizendo das transformações químicas. Então, se eu coloco 2 gramas de gás hidrogênio e 2 gramas de oxigênio, eu tenho que ter 4 gramas de água. Essa é a conservação, ou seja, eu não posso criar. A quantidade de massa dos reagentes tem que ser igual à massa do produto lá na equação química. Aí aqui para a gente refletir, está lá no livro de vocês, na página 25. Então o que ele fala? No século XVII, Jean-Baptiste Van Helmont observou que uma árvore regada apenas com a água da chuva aumentava de massa enquanto a massa da terra no local não diminuía. Como explicar, nesse caso, o ganho da massa da água? É lógico que é através das reações químicas, né? Das reações de fotossíntese, do desenvolvimento dessa planta, né? Então, para ela se desenvolver, ela produz, ela pega a água mais os sais minerais que são incorporados nela. Ela pega o CO2 presente na natureza e a incorpora nela, consequentemente, isso vai fazer com que sua massa aumente, né? E a produção para o seu desenvolvimento. Então, essa massa vem do gás carbônico e da água, né? Que é formando a glicose, né? C6H12O6. Então, as leis ponderais são basicamente as leis que regem uma reação química. Então, a gente já viu a de Lavoisier e a de Proust, é que em uma reação química sempre vai ter proporção de números inteiros, vamos dizer assim. Então, existe uma proporção de números inteiros numa formação. Então, por exemplo, se eu pego aqui óxido de mercúrio, né, que é esse... Deixa eu só liberar aqui o ponteiro. Então, eu tenho o óxido de mercúrio, que é a HgO. Então, são 2, tá vendo? A massa total dele é 2,38 gramas. E aqui, ó, eu vou ter 2 mercúrio e uma molécula
de oxigênio, ou seja, 2. Aqui tem 1 e aqui também tem 1. 2 mercúrio e 2 oxigênio. Veja que é diferente a representação. Então, a massa dos reagentes, que fica do lado esquerdo, como a gente falou, então, de cá, os reagentes, e do lado direito, os produtos. Então, a massa dos reagentes, que é 2,38 gramas, conserva 2,38 no produto. Eu não posso nem criar e nem destruir massa, nem a quantidade de átomos nessa reação química, ok? Então, observa que existe uma proporção aqui de números inteiros. Então, se eu pegar aqui, ó, se eu dobrar isso aqui, se eu usar 4 gramas, 4 óxido de mercúrio. Então, eu vou ter 4 mercúrio formando aqui no produto. Óxido de mercúrio não é mercúrio, hein? Mercúrio é o metal mercúrio. Óxido de mercúrio é um óxido e oxigênio. Como não? Nesse caso aqui vai ser 2 moléculas. Tá vendo que eu dobrei? Então, por exemplo, se eu pegar a proporção não é divisão, se eu dividir 4 sobre 2, 4 dividido por 2, isso aqui vai ser 2. Se eu pegar aqui no começo, tá vendo? 2 sobre 2, sobre 1, né? Que é de oxigênio. Então, essa relação aqui vai ser 2. Qualquer número que eu multiplicar aqui, ó, 100, 1000, 1.000.000, essa proporção aqui desses produtos vai ser sempre a mesma, vai ser sempre 2. Essa é a lei de Proust, certo? Então, a conservação das massas e a proporção de número inteiro nessa reação química. Isso vale para toda a equação química que representa as reações químicas. Qualquer reação química vai existir essa lei de Proust, ou seja, parece mágica, né? Mas é matemática. Existe um número inteiro e aquele vai ser sempre respeitado, tá? Independente da quantidade. Se eu dividir um pelo outro, vai dar sempre o mesmo valor dessa proporção, ok? Então, foi isso, né? Nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e estamos aí à disposição. Um abraço e até lá.